68º dia, último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Vai começar falando do versículo 1 até o versículo de número 12 a respeito da ressurreição, quando algumas mulheres vão até o sepulcro para colocar especiarias no corpo de Jesus, mas quando chegam lá, a pedra já está removida, não encontram o corpo de Jesus. Então 2 anjos falam com elas, conforme relata aqui em Lucas, falando para elas: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Vão e anunciam aos outros que ele ressuscitou. Elas vão, falam, os discípulos não acreditam. Pedro vai correndo até o sepulcro junto com João. Em Lucas não está falando que João foi junto, mas em outros evangelhos fala. Quando chegam lá, veem as coisas conforme elas diziam que estavam, mas não veem Jesus. No versículo 13 até o versículo de número 35, 2 dos discípulos estão indo para uma aldeia chamada Emaús, desanimados com tudo que aconteceu, entristecidos pelo fato de Jesus ter sido morto. Então o próprio Jesus chega ao lado deles e pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Eles falam: se você por acaso é estrangeiro e é o único que não sabe das coisas que aconteceu em Jerusalém, de como mataram Jesus de Nazaré, que era profeta, poderoso em obras e também em palavras, nós acreditávamos que era ele que ia ser o redentor de Israel. Então Jesus, eles têm que saber que era Jesus, começa a explicar para eles desde Moisés tudo que deveria acontecer com Cristo a respeito da palavra. Quando eles chegam no local aonde eles tinham que ir, Jesus faz com que, se fosse continuar a viagem, eles insistem para Jesus ficar, porque já estava chegando a noite. Jesus entra com eles na casa, a hora que parte o pão, dá graças e distribui a eles. Então nesse momento eles reconhecem que era Jesus, os olhos deles são abertos, porém Jesus desaparece na frente deles e eles voltam para anunciar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Versículos 36 até o versículo 49, os discípulos estavam reunidos e Jesus se aparece no meio deles e sauda eles, dizendo a paz que seja com eles, e eles assustam pensando que era um espírito. Jesus fala: não sou um espírito, veja, quiserem tocar nas minhas mãos, tocar nos meus pés, nas feridas, vocês podem ver e vejam que eu não sou um espírito, porque o espírito não tem ossos e não tem carne. E eles ainda não acreditando, Jesus pergunta para eles: tem alguma coisa para comer? E ele pede para eles algo para comer, então, e Jesus então fala para eles: olha, vocês sabem que deveria acontecer isso. Então abre o entendimento deles a respeito de tudo que deveria acontecer com Cristo, de como ele deveria ser entregue e como agora ele ressuscitou para cumprir as escrituras. Então diz para eles irem anunciar o evangelho. Versículo 50 até o 53, encerrando esse capítulo de número 24, é a ascensão de Jesus. Então Jesus vai com eles até Betânia, abençoa eles, então Jesus é elevado aos céus e eles voltam alegres com tudo que aconteceu e permanecem em Jerusalém, conforme Jesus tinha dito para eles permanecerem até que do alto fossem revestidos de poder. Então esse foi o último capítulo do Evangelho de Lucas. Deus abençoe você que está acompanhando essa leitura. Espero que você esteja conseguindo ter um entendimento no seu lar e que Deus continue lhe concedendo graça e abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.